De Deus neste domingo, né? Para mim é uma alegria estar lá em casa e Deus está trabalhando no meu coração. Está um pouquinho de duro pelo frio, pelo Maicon que está se recuperando, mas graças a Deus ele diz: Pai, vamos no culto, amém. E aí viemos, me alegro pela vida do Maicon que está se recuperando. Hoje já faz 20 e poucos dias que reconciliou com Jesus dentro do hospital Santa Casa, lá na cidade de Uruguaiana. Eu nunca vi o Maicon orar tanto como vi ali no hospital da Santa Casa, né? Ia no banheiro, clamando a Deus, falando em língua, vinha para a cama orando, falando em língua. E assim Deus, e eu 12 dias, irmão, sentado numa cadeira, dia e noite, e ali Deus me mostrando coisas futuras. Quando nós nos jogamos na oração, no jejum, quando nós, aleluia, clamamos o Senhor, começam os mistérios de Deus, começam as revelações de Deus, porque quando nós buscamos a Deus de todo o coração, como ele disse em Jeremias 29, 11 ao 13, se me busca de todo o teu coração, tu me encontra. E então quando nós fizemos oração sincera diante de Deus, Deus começa a nos escutar. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus conhece o coração dos homens. Ele não olha para a aparência, mas Ele olha para o coração. Ele, aleluia, que agrada a Deus é o que está dentro, a essência. E Deus está vendo, e Deus é um Deus que olha com os olhos de misericórdia. Todos queriam matar aquela mulher, todos queriam apedrejar aquela mulher, mas o Senhor disse: aonde estão os que te condenam? Eu não te condeno, só não peques mais. Então, se Deus ele olha com este olhar para nós, Deus me ensinou coisas nesses dias que eu não pensava, que experiências que está dizendo para o Maicon agora antes de eu vir, experiências com pessoas que eu não pensava, que é tão grande a misericórdia de Deus. Então, se Deus sabe como trabalhar, só uma coisa eu sei, que Deus, Ele trabalha, tudo que acontece, Ele trabalha em nosso favor. Aí uma parte da Bíblia que diz, capítulo 11, versículo 32, se não me falha a memória, do versículo 30 em diante, no livro de Coríntios, que Deus nos castiga para que nós não sejamos condenados com o mundo. A palavra da Santa Ceia. Então, muitas vezes, irmãos, há coisas que Deus tem que nos submeter a tal situação para que nós não sejamos condenados com o mundo. E eu vejo isso, irmãos, na vida do Maicon, e posso dizer assim, de toda a família, levar o nosso mais íntimo com ele. Israel, quando Israel se desviava da vontade do Senhor, Deus escolheu Israel, mas Israel se desviava da vontade do Senhor, o Senhor mandava os babilônios, o Senhor mandava uma luta para eles, então eles se humilhavam, eles clamavam e Deus respondia, e Deus entrava em ação em favor do povo. Por quê? Porque Deus quer mais resgatar, Deus quer mais restaurar do que destruir, porque Deus é amor, como ele disse em 4:8 no livro de 1 João, que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Aleluia! E o amor, irmãos, é algo muito forte, é algo, aleluia, especial. O afeto de Deus, o amor ágape, o amor divino, é um amor perfeito, é o amor de Deus. Mas o que eu quero falar nesta noite, irmãos, é sobre o tipo de homem que agrada a Deus na terra. O tipo de homem que Deus, aleluia, quer que os seus servos e as suas servas sejam diante de Deus. Aleluia. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1, nos fala a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Havia um homem na terra de Uz,
cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Deus, irmãos, aleluia, quer esse tipo de homem, quer esse tipo de mulher, homem que se desvia do mal, homem que teme a Deus, que respeita a Deus. Temos o exemplo de José ali no Egito, com tudo para pecar, com tudo para desagradar os olhos de Deus, com a mulher do capitão querendo se deitar com ele. Ele jovem, se descobrindo, entrou no Egito com 17 anos. Então ele teve ali, não sei que época desse tempo foi, segundo a cronologia, mas eu sei que, se não me falha a memória, com 30 anos ele foi preso, ou ele ficou preso até os 30 anos. Sei que ele teve 2 anos na cadeia, e mais ou menos por esta época, então foi a situação que aconteceu com ele. E ele disse: eu não posso pecar contra meu Deus. O que é temor a Deus? Temor a Deus é uma pessoa que respeita a Deus. Quando ele tem a oportunidade para fazer as coisas erradas, mas ele, aleluia, se lembra de Deus. Aquele homem ali não tinha ninguém perto dele dizer: não, ó, eu te conheço, sou teu parente, eu sei que o teu pai servia a Deus, eu sei que o teu pai serve a Deus, então eu estou te olhando. Mas não, ele estava livre, estava só, estava no meio de um povo que era idólatra, de um povo que pecava, mas ele disse: eu não posso pecar contra Deus. Aleluia! Ele temeu a Deus, e diz a Bíblia aqui que Jó era um homem assim, um homem na terra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Deus quer, irmãos, um povo que se desvia do mal. Deus quer um povo que se aparte desta geração, que se aparte das obras desta geração, que se aparte do mal, da maneira que vive este povo em nossos dias. Deus não quer uma igreja, um povo que imite o mundo. Deus quer um povo que seja a luz e o sal da terra, um povo que seja diferente, assim como Potifar viu que Deus estava com José, assim como Labão viu que Deus estava com Jacó, assim, irmãos, como muitos na Bíblia foram vistos que havia algo diferente neles, que eles eram diferentes, que eles tinham algo de Deus, e que Deus estava com eles, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei olhou e viu que havia mais um com eles, aleluia, havia 4 com eles. Deus quer, aleluia, alguém que ao mundo veja a luz de Deus. Deus quer homem, Deus quer mulher que tenha algo diferente, que seja cheia do seu Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18 do livro de Efésios diz: enchei-vos do Espírito Santo, não os embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer pessoas que andem no Espírito. Ele disse, aleluia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24 em diante, versículo 25, 26, ele disse na palavra do Senhor, ele disse: se, aleluia, estamos no Espírito, andamos no Espírito. Deus quer homem, como Paulo disse no capítulo 6, versículo 14, no livro de Gálatas, ele disse: estou morto para este mundo, e este mundo está morto para mim. Deus quer homem que odeie o sistema deste mundo, que odeie as obras deste mundo. Deus quer homem reto, homem que lhe tema, homem que seja segundo a vontade de Deus. Eu vou estar lendo aqui, aleluia, o versículo 20, versículo 21 deste mesmo capítulo, diz a palavra do Senhor. E então Jó, glória a Deus, vamos ler, versículo 20 e 21. Vamos ler capítulo 2, versículo 3 e versículo 10. Nos diz a palavra do Senhor:
E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa, para o consumir sem causa. Aqui o próprio Deus, ele dá testemunha deste homem. Vamos ler o versículo 10, o que nos diz a palavra do Senhor. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó perdeu o financeiro, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos. A sua mulher disse: amaldiçoa este Deus e morre. Fala como uma doida mulher, fala como uma louca mulher, como uma pessoa sem juízo. E diz a Bíblia que em todas as provas, em toda situação, ele permaneceu sem pecar contra Deus. Deus quer pessoas que não importa se vá bem as coisas, não importa se vá mal as coisas. Deus quer pessoas que glorifiquem a Deus. Deus quer pessoas que se mantenham em posição firme diante de Deus, como ele diz em Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes na fé, ser permanente. Deus quer pessoa que entre no céu um dia por ser permanente diante de Deus. Se ele enfrenta luta, se ele enfrenta problema, ele, aleluia, é vencedor até o fim, como ele disse em Mateus 24:13, aquele que vencer até o fim, este andará essas coisas. Quando nós se mantemos firmes em qualquer situação, Deus quer uma igreja que não importa que se tenha 3 ou 4 no culto, mas uma igreja que tem o óleo de Deus, uma igreja que tem a presença de Deus, uma igreja que seja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tenha a comunhão verdadeira com Deus. Aleluia. Deus quer uma igreja que não somente serve a Ele, porque tem um montão de gente, então Ele glorifica e Ele exalta o Senhor. Não, Deus quer uma igreja, aleluia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não importa se ele está só na igreja, ele dobra o joelho dele e ele é cheio do gozo de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele sente a presença de Deus. Deus quer homem com verdadeira comunhão com Ele. Aleluia. Vamos ler capítulo 6, versículo 9 de Gênesis. Nos fala a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 9 do livro de Gênesis nos fala: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8. Estas são as gerações de Noé. Olha o 9 que vamos ler. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé era diferente da sua geração. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Deus quer uma igreja, irmãos, que não seja inspirado por novela. Deus quer uma igreja, aleluia, que não seja inspirado por este mundo, uma igreja imitadora deste mundo, uma juventude que imite este mundo. Não, Deus quer um homem, Deus quer um jovem, Deus quer uma mulher que seja diferente da sua geração, que seja diferente, porque o mundo, irmãos, está caminhando a uma distância mais grande de Deus. O mundo está cada vez mais corrupto, o mundo está cada vez mais se desviando da vontade de Deus. Paulo disse isso no capítulo 3 de Timóteo, versículo 1 adiante. Ele diz: nos últimos tempos, no fim dos tempos, os homens serão cruéis, os homens serão mais amantes dos seus eleitos do que de Deus, os homens amarão mais os eleitos do que a Deus, os homens serão traidores, os homens se desviarão. Deus diz que nos últimos tempos os homens cada vez estarão mais
afastado de Deus. Deus disse através da boca de Paulo, através do ensinamento de Paulo, ele disse no capítulo 4, nos últimos tempos, no livro de Timóteo, vai haver doutrinas de demônio. Hoje nós vemos, irmãos, o homem, a juventude, sendo ensinado que o homem veio através do macaco, que saiu da África e foi para a Europa, e assim vai, homens sábios, aleluia, comunismo. Mas a Bíblia diz em capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis, aleluia, do pó da terra formou Deus ao homem e soprou nele, aleluia, o espírito de vida. Por que doutrina de demônio? Porque seria doutrina que ia chocar com Deus, ou ia contra a palavra de Deus. Os demônios dos últimos dias vão atacar a palavra de Deus, eles vão levar a humanidade cada vez mais distante de Deus, e o homem, diz a Bíblia, que ele vai crer em mito nos últimos dias. Se nós lermos no capítulo 3 de Timóteo, diz a Bíblia que os homens vão crer em mitos, vão crer em lendas, vão crer em mentiras de Satanás, vão crer em fábulas, diz a Bíblia. Vão se desviar da vontade de Deus, vão se desviar da palavra santa de Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é santa e que a palavra é verdade. João 17:17 diz a Bíblia: Pai, santifica eles na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E a verdade de Deus é que o justo, que o reto, aleluia, que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ser reto neste mundo, e deve desviar-se do mal, e deve ser temente a Deus, e deve ser um homem que agrada os olhos. Assim como Deus deu testemunha de Jó, e Deus disse: olha meu servo, aleluia, há alguém como meu servo. Se nós vermos em capítulo 5, em versículo 22 e versículo 24 do livro de Gênesis, mira, ou seria, olha o que diz a palavra do Senhor. Agora vai ser uma palavra em espanhol. Capítulo 5, versículo 22 e versículo 29. E andou, versículo 22 e versículo 24, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala, e 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque, aleluia, não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Este era um homem que não andava como a sua geração, porque esta geração desta época, Deus teve que destruir a terra, mandando um dilúvio. Deus teve que destruir a humanidade. Deus disse: eu tirarei o homem da terra, eu matarei, eu destruirei. E a Bíblia diz que ele mandou o dilúvio e matou. Mas este homem andou na sua geração, que era uma geração mala ou má, uma geração que desagradava os olhos de Deus. Mas este homem, diz a Bíblia no versículo 24, andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O homem, quando, aleluia, anda com Deus, este homem, ele não provou a morte. Este homem, diz a Bíblia no capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 5, que Deus, aleluia, não permitiu que este homem provasse a morte, porque diz a Bíblia que ele alcançou testemunha de agradar a Deus. E o que mais? E diz a Bíblia que ele, por sua fé, não passou pela morte. Pela sua fé ele foi trasladado vivo para com Deus. Porque, irmãos, e o que passou com a geração dele? A Bíblia diz que veio o dilúvio, aleluia, naqueles primeiros 1500 e poucos anos, aleluia, veio o dilúvio sobre aquelas gerações e matou eles. O homem no passado vivia 930 anos como Adão. Aleluia, nós vemos ali homens vivendo quase 1000 anos. Aleluia, e eles foram mortos. Enoque estava vivendo 300 e poucos anos, se não me falha a memória aqui. Mas Deus, o homem vivia 900, 700.
Deus o tomou para si e não deixou que ele morresse, e não deixou que ele experimentasse a morte. E a Bíblia diz por quê? A Bíblia diz que pela fé, e alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Deus quer homens, irmãos, Deus quer mulher, aleluia, que agrada o Senhor, que aborreça este mundo. Vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 8, se não me falha a memória, livro de Provérbios, vamos ver, Provérbios capítulo 8, versículo 13, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. 8:13, vamos ver. Diz a palavra do Senhor, versículo 13: o temor do Senhor o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aborrecer o mal. Aleluia, a soberba e a arrogância e os maus caminhos, ou o mau caminho e a boca perversa aborreço. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O que é o mal, irmãos, e o que é o bem? O bem é a vontade de Deus, o bem é a palavra de Deus, e o que é o mal é o contrário da palavra de Deus, é o contrário da vontade de Deus. Recebemos no alto, eu meditava no capítulo 4 do livro de Santiago, diz a palavra do Senhor, ao final do capítulo: o que sabe fazer o bem e não faz, peca. O que sabe fazer o bem e não faz,